O irmão Brana disse que a noiva sobe no capítulo 4 de Apocalipse e só aparece outra vez no capítulo 19. Festa das Trombetas, parágrafo 32, parte final. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19. A noiva e o noivo juntos vindo à terra. E então, do capítulo 19 à conclusão 22, está tudo no milênio e o que será nos anos que seguirão. Durante o quarto ao capítulo 19, Deus está tratando com Israel. Então, o que o irmão Brana está dizendo, que ali no capítulo 4 de Apocalipse, quando João sobe, ali a noiva é arrebatada. A noiva está na terra no capítulo 1, 2 e 3, até o 4. Depois, tudo que aparece ali, Deus está tratando com Israel. No capítulo 19, a noiva desce junto com Cristo. Aí as pessoas que não têm revelação da mensagem dizem: William Brana errou. William Brana estava louco. Porque em Apocalipse 10 encontramos a noiva comendo o livrinho do anjo forte. Eu estou falando isso porque eu vi um desrevelado que saiu da mensagem, que se diz ser pastor, falando isso. Agora imagine uma pessoa dessa sendo pastor, guiando dezenas de pessoas que não entende o livro de Apocalipse, que saiu da mensagem escandalizado com isso, porque não compreendeu isso. Imagine esta pessoa na liderança de uma igreja. Que catástrofe não há de ser. Cego guiando outros cegos. Mas vamos voltar lá para o capítulo 10 de Gênesis, para nós compreender isto. Em Gênesis 10, a Bíblia começa a relatar as gerações dos filhos de Noé. No capítulo 10, verso 1 diz: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. A Bíblia começa a relatar dos descendentes de cada um deles, começando com Jafé. No verso 5 diz: Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Agora espere um pouco, nós estamos no capítulo 10. As línguas só foram confundidas no capítulo 11. Pois é no capítulo 11, o capítulo subsequente a este, que Deus desce e confunde a língua dos homens, e então todos começam a falar em línguas diferentes. Mas no capítulo 10, todos falavam uma só língua. No entanto, aqui no capítulo 10, verso 5, antes das línguas serem confundidas, a Bíblia está dizendo: Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Este é o problema, que as pessoas não conseguem compreender a Bíblia. Elas pensam que a coisa deve seguir aleatoriamente, capítulo atrás de capítulo. Como uma novela ou uma série, que o capítulo subsequente continua a história do capítulo anterior. E a Bíblia não é assim. A verdade é que os historiadores dizem que o capítulo 11 de Gênesis, na verdade, era o capítulo 10. E o capítulo 10 era o capítulo 11. É a mesma coisa que acontece em Gênesis 3 e Gênesis 4. Em Gênesis 3, quando Adão percebe que a sua esposa tinha se tornado mãe, no verso 20 foi que ele nomeou ela como a mãe de todo ser vivente. Ele só nomeou ela como mãe de todo ser vivente porque ela já estava grávida em Gênesis 3. No entanto, em Gênesis 4, vemos Adão deitando com Eva, ela dando à luz a Caim e também o seu irmão Abel. Os opositores da mensagem diz que Adão só deitou com Eva depois que saíram do Éden, mas na verdade o capítulo 4 repete o que aconteceu no 3.
A única diferença é que no capítulo 4 diz que Adão deitou com Eva, ela deu à luz a Caim e também seu irmão Abel. Mas no capítulo 3 explica que o Caim não é filho de Adão. Então, se você ler o capítulo 4 e achar que Caim é filho de Adão, é só você ler o 3. O 3 vai explicar mais detalhado o porquê que ele não é filho de Adão. Mas se ainda houver alguma dúvida, leia o capítulo 5, onde mostra o registro da descendência de Adão, e então você verá se Caim se encontra neste registro. O capítulo 3 mostra que o fruto que ela comeu foi adquirido de uma árvore espiritual, o qual é Satanás, Ezequiel 31:8, e que dentro dela havia duas sementes, a maligna e a benigna, fazendo dela a mãe de todo ser vivente, tanto da linhagem boa como da linhagem má. No capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis acontece a mesma coisa, pois no verso 11 do capítulo 1 diz que Deus disse: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. As árvores foram criadas em Gênesis 1, verso 11. Mas em Gênesis 2, verso 9, a Bíblia volta a falar na criação das árvores, pois diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Ou seja, no capítulo 2, verso 9, Deus não está criando as árvores outra vez, mas a Bíblia está relatando de novo o que foi dito no capítulo 1. No livro de Apocalipse é a mesma coisa. William Branham está certo. A noiva sobe no capítulo 4. No capítulo 3 é relatado o período das eras, o tempo em que os mensageiros estavam na terra, o tempo em que a noiva estava na terra. No entanto, quando encontramos a noiva comendo o livrinho em Apocalipse 10, você precisa compreender que o relato está em Apocalipse 10, mas o acontecimento não aconteceu em Apocalipse 10. Este acontecimento aconteceu quando a noiva estava na terra em Apocalipse 3. Então, tudo que você encontrar sobre a noiva entre o capítulo 4 e o capítulo 19 de Apocalipse, na verdade, aquele acontecimento aconteceu em Apocalipse 3, quando a noiva ainda estava na terra. O anjo forte desceu antes do arrebatamento. O anjo forte desceu antes dela subir em Apocalipse 4. Por isso a Bíblia não é para a denominação. Você precisa ser espiritual para captar as palavras de uma Bíblia espiritual.